A dupla do meio-campo do Benfica tem sido um tema bastante discutido nos últimos dias. Afinal, quem é que deve acompanhar João Neves na equipa titular? Florentino Luís ou Arkan Cockchu? É isso que vamos falar no vídeo de hoje. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos ao Benfica. Depois da vitória por 3-0 no Estádio da Luz frente ao Gil Vicente para o campeonato, o foco agora passa para a Taça de Portugal, onde o Benfica vai enfrentar nos quartos de final o Vizela. A partida vai ser já na quinta-feira e tem o início agendado para as 20h45. Esperemos que não haja qualquer tipo de problemas nem atrasos e que a partida se realize mesmo, mas vai ser aqui um jogo importante com o objetivo, obviamente, de dar mais um passo rumo à final da Taça de Portugal. Já sabe que o Benfica não vai poder contar com dois jogadores que estão ainda indisponíveis. Juan Bernat, lateral esquerdo espanhol, que recupera de uma pubalgia, e Gianluca Bresciani, extremo argentino, que foi contratado em janeiro, mas lesionou-se no tornozelo direito. E depois das mudanças que o Roger Schmidt fez no jogo frente aos gilistas, há aqui algumas dúvidas sobre quais é que são os melhores jogadores para cada posição, e há aqui um confronto muito interessante no meio campo e vamos falar um bocadinho sobre isso. Afinal, quem é que se enquadra melhor no jogo do Benfica? Florentino Luís ou Cockchu? Fazer uma comparação entre Florentino Luís e Cockchu acaba sempre por ser complicada, porque apesar dos dois jogarem no meio campo, são dois jogadores com características completamente diferentes e que à partida nunca estariam a lutar por um lugar no 11 os dois. Mas a verdade é que existe no plantel um jogador chamado João Neves, que se estiver bem fisicamente será sempre o titular. E a luta neste momento acaba por ser entre Florentino Luís e Cockchu, um jogador mais forte defensivo, outro jogador mais forte no momento ofensivo, dois jogadores com características completamente antagónicas, mas dois atletas que são bastante úteis para o Benfica. Começamos primeiro com Florentino Luís. O jovem formado no Seixal tem tido aqui uma temporada de altos e baixos. Neste momento está a passar uma boa fase, onde começa a ter outra vez muitos minutos. Ele que participou em 26 jogos, conta com 1171 minutos. É um jogador muito forte defensivamente, consegue roubar muitas bolas, acaba por ajudar muito no momento defensivo. É um verdadeiro tampão a qualquer meio campo adversário, um jogador bastante forte na antecipação e é um jogador bastante lutador. Ofensivamente não acrescenta tanto, tem alguns problemas no capítulo do passe, apesar de estar a melhorar bastante nos últimos tempos. O médio de 24 anos tem progredido bastante nesse aspecto e já vai tentando de vez em quando alguns passos progressivos. Como dá para ver pelo mapa de calor, é aqui um jogador que está em quase todo o lado, é um verdadeiro polvo, que tenta sempre ir à procura de roubar o máximo de bolas possíveis. E depois temos um jogador completamente diferente, Arkan Cockchu, contratado pelo Benfica neste mercado ao Feyenoord por 25 milhões de euros. O internacional turco conta com 25 jogos pelo Benfica, teve aqui um período a recuperar de lesão, sendo que tem 1693 minutos em campo, tem 2 gols marcados e até agora conta com 7 assistências. Ofensivamente é um jogador muito mais forte, tem um bom remate, uma boa capacidade de passe, é um jogador com uma ótima visão de jogo, faz inúmeros passos a rasgar a defesa contrária. No entanto, no momento defensivo as coisas já não são assim tão boas e ele tem alguns problemas, até porque ao longo da sua carreira nunca lhe foi pedido este trabalho defensivo. Foi sempre aqui um médio a pensar mais no ataque e a acabar por recuar, mas não a fazer um trabalho tão forte defensivamente, e ele acaba por ter então dificuldades no meio campo a 2 de conseguir estar a fazer tanto o trabalho defensivo como o trabalho ofensivo. Isto aqui, a coisa mais perfeita que nos podia acontecer era uma espécie de fusão entre Florentino Luís e Cockchu e acabavam os nossos problemas. Um jogador forte ofensivamente e defensivamente. No entanto, como isso não pode acontecer, Roger Schmidt vai ter que acabar por escolher qual é que é o jogador que se enquadra mais no estilo de jogo do Benfica. Acho que os dois jogadores podem caber muito bem no plantel e poderem rodar com muita facilidade ao longo dos jogos e consoante os adversários. Em jogos onde as equipas acabam por dar mais espaço, acho que Cockchu
é o médio perfeito porque tem possibilidade para conseguir trabalhar mais ofensivamente e não é tão obrigado a tarefas defensivas. Quando o jogo for mais apertado, quando as equipas adversárias forem mais complicadas, aí Florentino Luís parece-me ser a melhor escolha. No entanto, eu acho que tanto um como o outro pode ser bastante útil ao longo da temporada e acho que aqui Roger Schmidt pode utilizar a rotação para trazer sempre o jogador que estiver em melhor forma e que estiver preparado para fazer aqui 90 minutos de grande qualidade. Mas talvez este dilema do meio campo pode ficar resolvido com a inclusão de um jogador noutra zona do terreno, e nós já falámos sobre isto no vídeo de ontem, porque se Fredrik Aursson se mantiver a interior esquerdo, acho que vai facilitar muito mais o trabalho defensivo de Kokshu, uma vez que o norueguês recua muito no processo defensivo e o Benfica defende com 3 médios, e isso acaba por facilitar a Kokshu esteja um pouco mais livre, que não seja tão pressionado nesse momento defensivo, porque ofensivamente, como dá para ver ali pelo mapa do calor, ele acrescenta muito, dá assistências, é um jogador muito interessante com a bola controlada e que pode facilitar imenso o nosso trabalho. Bem, sei que tem havido algumas críticas sobre as performances de Kokshu. Acredito que tem tudo a ver com esta questão de ele não ter no seu ADN este processo defensivo, e no meio campo de Roger Schmidt a 2, os dois médios tanto trabalham ofensivamente como defensivamente, daí ele ter este problema. Ainda assim, acho que ele tem capacidade e talento para conseguir dar a volta por cima, apresentar um bom nível, começar outra vez a ganhar minutos, somar assistências, marcar golos, porque de facto é um jogador de muita qualidade e estou certo que vai ser muito importante para aquilo que resta da temporada. Acho que tanto Florentino Luís como Kokshu em momentos diferentes vão ser muito importantes. Vai tudo depender qual é que é o adversário e qual é que é a estratégia por parte do Benfica. Mas enfim, tendo em linha de conta então que são dois jogadores completamente diferentes e que ambos podem dar coisas muito positivas à equipa, acho que tanto um como o outro vão ser protagonistas em alguns jogos e vão ser importantes para várias vitórias. Obviamente fazendo aquilo que sabem fazer melhor, acredito também podem continuar a crescer e evoluir e ser cada vez mais importantes no 11 do Benfica. Lá está, João Neves acaba por ser aqui o titular absoluto, dada a sua importância e a sua qualidade. Mas confesso que estou bastante curioso para ver aí a discussão na caixa de comentários, qual é que acham que é a melhor opção para Roger Schmidt, se preferem ter Florentino Luís a jogar a titular, ou se querem ver Kokshu como o titular da equipa, ou até se querem que Kokshu avance mais no terreno de jogo, como já havia algumas pessoas pedir, seja para interior esquerdo, seja na posição de Rafa Silva. Estou muito curioso para ver a vossa opinião. Já é conhecida a lista do Benfica para a Liga Europa e com muitas novidades. Os reforços Marcos Leonardo, Benjamin Rolaiser e Álvaro Carreras estão inscritos para as competições europeias, ao passo que Gianluca Prestiani, lesionado, fica de fora da lista que seguiu para a UEFA. Da lista anterior, da fase de grupos da Liga dos Campeões, acabam por sair João Vitor, transferido para o Vasta Gama, David Jurasek, emprestado ao Hoffenheim, Chiquinho, que partiu para o Olympiacos, Gonçalo Guedes, que rumou para o Villarreal, e Petar Musa, vendido ao Dallas, que deixaram então a lista dos encarnados nas competições europeias. O guarda-redes André Gomes, que falhou os eleitos para a Liga dos Campeões por estar a recuperar de uma lesão, está entre as escolhas de Roger Schmidt para a Liga Europa. Destaque também para os restantes jovens jogadores da formação que foram chamados: o guarda-redes Marcel Mendes, o lateral Rafael Rodrigues e o extremo Henrique Pereira, trio de jogadores que vai então integrar a lista B das Águias. Recordo que o Benfica defronta os franceses do Toulouse no dia 15 na Luz e a 22 de fevereiro em França. Acaba por não haver assim grandes surpresas nestas escolhas. Já era expectável ser Prestiani a levar com a fava e a não ser o escolhido. De resto, toda a gente do plantel manteve-se nas escolhas, como seria de esperar. Dos jovens escolhidos, o destaque que eu quero dar é a Rafael Rodrigues, porque a lateral esquerda está algo limitada a nível de escolhas pelas constantes lesões de Bernard. Marcel Mendes e Henrique Pereira, dado aos vários jogadores à sua frente, dificilmente devem ter alguma chance de ir para o banco de suplentes. Vitória muito importante na Liga Revelação. A equipa Sub-23 do Benfica voltou aos triunfos ao bater no Seixal o Vizela Sub-23 por 3-1. É jogo a contar para a jornada 5 da fase de apuramento de campeão.
A primeira parte não teve golos no Benfica Campos e verificava-se um nulo ao intervalo, apesar de ter havido alguns momentos perigosos em ambas as balizas. O segundo tempo acabou por ser bem mais interessante, trazendo um colorido ao marcador. O primeiro gol pertenceu às Jovens Águias, por Caiano Silva aos 49 minutos. Perto do final do jogo, o Vizela ainda conseguiu chegar ao empate por Diogo Barbosa, mas os sub-23 das Águias reagiram da melhor forma ao empate e marcaram 2 golos nos minutos finais. João Veloso aos 84 e Leandro Santos aos 90 mais 3 deram uma importante vitória ao Benfica e com este resultado a equipa das Águias sub-23 sobe para o quarto lugar com 7 pontos conquistados, com 12 golos marcados e 12 sofridos. O sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões de Futebol Feminino, realizado na sede da UEFA, em Lyon, na Suíça, ditou que o Benfica terá de medir forças com o Lyon, recordista de Liga dos Campeões com 8 títulos, e caso consiga carimbar o passaporte para a próxima fase, a equipa orientada por Filipe Patão já sabe de resto que terá pela frente o vencedor do embate entre o Wacken e o Paris Saint-Germain. A partida da primeira mão dos quartos de final da prova milionária está agendada para o dia 19 de março, pelas 8 horas, no Estádio da Luz. O encontro da segunda mão realiza-se a 27 de março, em Lyon. O Benfica é a primeira equipa portuguesa da história a chegar a uma fase tão adiantada da versão feminina da maior prova europeia de clubes e procura manter o sonho europeu vivo. Amigo, não te esqueças de participar neste debate e deixares na caixa de comentários a tua opinião sobre o meio-campo do Benfica, que é que achas que deve acompanhar João Neves na titularidade do meio-campo, Tino ou Cockchu. Estou muito curioso para saber a tua opinião. Não te esqueças de deixar um gosto e de subscrever o canal caso não tenhas feito e deixa na caixa de comentários hashtag meio-campo do Benfica. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos ao Benfica. Saudações benfiquistas.